Salve, salve galera, estamos chegando aqui em chicopiraju.blogspot.com.br. No final desse vídeo, muitas fotos. Tivemos mais um domingo de peladeiros, rodada do Brasileirão, semifinais da Chácara Colina. Aliás, mais uma vez, agradecer aqui a família Colina, ao Dago, a toda a galera por ter aí prestado essa homenagem, né? Nem sei se sou merecedor, mas o campeonato conheceu hoje os seus finalistas. Aliás, diga-se de passagem, quantos atletas que já passaram até pelo profissional, arbitragem envolvendo filho e pai, né? Enfim, é uma grande festa do futebol, sem sombra de dúvidas. E nós tivemos, no final vai ter as fotos, tá? No final vai ter as fotos. A equipe do Voltes foi muito bem, obrigado, está na decisão. Quem se despediu nas semifinais e nos pênaltis foi o gigante a equipe do Gigante Candangos, né? O Candangos de Taquarituba. Foi nos pênaltis, foi difícil. E se despedir dessa maneira eu acho que é até pior, né? Mas a equipe fez um belo trabalho. Fez um brilhante campeonato, não conseguiu chegar na final, mas tornou o domingo mais emocionante. Disputa de pênaltis é sempre eletrizante. Montasa KD Veículos, atual campeão, ficou também nas semifinais no duelo entre duas equipes pirajuenses. Era o Montasa contra a equipe do Voltes. Voltes que vai em busca do seu segundo título. É a 6ª edição da Copa de Veteranos da Chácara Colina. O adversário do Voltes, a fortíssima equipe do Dinossauros. Futebol veterano, Dinossauros, tem tudo a ver. E o Dinossauros Futebol Clube de Fartura está na final contra a fortíssima equipe do Voltes. Tem uma base ali do Comercial Futebol Clube, outros atletas chamados para reforçar esta equipe, o Rogério, o Marquinhos, o Flavinho, né, o Rogerinho Minozzi, galera, meu amigo, que timaço, tanto a equipe do Voltes como também aí a equipe do Dinossauros de Fartura, que foi nos pênaltis, foi mais difícil, foi mais suado, mas boa sorte às equipes que estão na decisão da Chácara Colina, tá bom? Grande festa, grande final, e eu estarei lá com certeza, com toda honra, com todo prazer, com todo orgulho, estarei marcando presença na grande final da Chácara Colina. Campeonato que leva meu nome tem que estar na final, né? Não tem como escapar, não tem como fugir da raia, tá bom? Vamos aqui também trazendo informações da cidade de Francisco Beltrão, porque além da vitória do Marreco nas quartas de final do Campeonato Paranaense da Chave Ouro, vitória sobre o Cascavel 2-0, 2 gols do Pedro Rei, a equipe que já se despediu da Liga Nacional, mas tem o Campeonato Paranaense e tem a Liga Paraná também ainda em ação. Aqui em Francisco Beltrão estamos nas semifinais do Campeonato Varziano, Ação TV transmitindo os duelos, né? Transmitindo os jogos, grandes semifinais, Pinheiros e Nova Concórdia, Inovata Ambientes também nas semifinais da competição. Os jogos estão no YouTube do Ação TV, semifinais, jogos de ida, né, deste campeonato varziano. Uma grande festa também do esporte. Aliás, as mudanças que ocorreram este ano, onde antigamente todo mundo jogava contra todo mundo, e daí nós tínhamos a decisão de quem ia para a primeira, quem ia para a segunda. Esse ano não, né? Taxa de inscrição já para a primeira divisão, taxa de inscrição um valor maior para a primeira divisão, e o campeonato já chegando na sua reta decisiva, na sua reta de chegada. E a equipe do Concórdia, meu amigo, conseguiu uma grande vitória, né? Nova Concórdia, bom público até no estádio anilado, como não poderia deixar de ser. Uma grande festa na cidade de Francisco Beltrão, transmissão do Ação TV. Você pode procurar lá no YouTube esses duelos que ocorreram na tarde deste domingo, né, um dia depois do Dia das Crianças. É uma grande festa. 3-0 foi o placar final,
vitória do Nova Concórdia sobre a boa e forte equipe do Pinheiros. No outro jogo, Inovata Ambientes contra Ipiranga do Jacaré. Inovata Ambientes contra Ipiranga do Jacaré. O outro jogo que nós tivemos neste domingo no estádio Anilado, com transmissão do Ação TV, e o Inovata Ambientes perdeu aí para a equipe do Jacaré por 2-1. A gente vai estar, inclusive, sempre compartilhando o link ali para a galera que gosta, para a galera que curte, né? E já no finalzinho ali, uma grande defesa, aliás, grande defesa não, né? Um pênalti perdido no finalzinho do jogo, e final do jogo ali, Jacaré conseguindo vencer pelo placar de 2-1. Enfim, uma grande festa, e você pode curtir tudo no YouTube do Ação TV, tá legal? Então tá aqui, decisão lá na Chácara Colina dos veteranos, e chegando a decisão também aqui na cidade de Francisco Beltrão, do Campeonato Varziano, tanto da primeira como também da segunda divisão, tá? E estamos tendo ainda as emoções do Campeonato Municipal de Futsal 2019 aqui na cidade de Francisco Beltrão. Nós teremos neste dia 15 de outubro, Dia dos Professores. Nossos parabéns a todos os professores. Nós teremos a AE 10 de maio, JLX Carleto Aspen RH contra Construmax Materiais de Construção. No segundo jogo, SB Móveis Parceria Futsal enfrentando Iris Estúdio Jardim Decorações Monissati. No terceiro jogo, Júlio Car Vila Lobos contra André Veículos Labmax Laboratório. E no último jogo da noite, no Ginásio Arrudão, Terminal Lanches contra R Society Clínica Oasis em Oato Ressaca Futebol Clube. Futsal ainda, primeira fase na cidade de Francisco Beltrão, tá? Então tá aí os destaques também do Municipal de Futsal. Na quinta-feira, Império Futsal contra Ponto Com Coraza Serviços Horto Trembala, Tufão Futsal, Coelho Pneus Top Beer Seco contra Cangos Alumínios Belmar Restaurante Vargas. Ainda na quinta, dia 17, Baixer Colchões Gold Semijoias com Team RB contra Vitral Sul. E fechando a rodada de quinta, Clipe Mania JLX Telecom contra Devish Distribuidora Gesso Sky Valendolf Motos. São os jogos da quinta-feira. Então, terça e quinta tem rodada do Municipal de Futsal na cidade de Francisco Beltrão. Aproveitar aqui e mandar um abraço para o professor Eduardo Nunes Jacundino, que além de ser um grande mestre da UniOeste na área educacional, é o representante do Brasil do Rapkido, essa arte marcial milenar importantíssima. Tivemos Francisco Beltrão, Red Fit Futebol Americano de Francisco Beltrão, também deu show neste final de semana, hein? Jogando fora de casa contra a forte equipe do Lions em Curitiba, venceu o Lions sem dó nem piedade. 30-0 foi o placar final, resultado importante para o Francisco Beltrão Red Fit dentro da Copa Fronteira, tá? Então, Dia das Crianças mais do que especial para os gigantes do futebol americano. Foi um domínio e tanto no ataque, para dominância do jogo terrestre, na defesa, parou o time da capital, né? Então, aí uma grande sequência, importante. Red Fit venceu o Lions por esta competição e segue aí ainda neste campeonato bastante disputado. Lembrando que o Red Fit já havia vencido o Olympians pela Copa Fronteira, né? E agora nova vitória sobre a equipe do Lions, tá? Então tá aí, parabéns aí pra galera também. Para aproveitar aqui, mandar um abraço pro professor Rafa Camargo, galera do Bia Greg Salles, pessoal do Equipe Team, né? Lá em Manduri tá tendo competição também. Já que eu falei do professor Rafa Camargo, lembrar do Municipal de Futsal da Estância Turística de Piraju, hein? Pelo grupo 2, Volts União jogaram, Volts entrou em quadra já classificado, não teve um jogo fácil. Volts venceu a União pelo placar de 1-0. No jogo de fundo, Equipe Team contra o Titãs, clássico na Estância Turística de Piraju, jogão de bola e vitória do Titãs
3-2 sobre a equipe TIM. No grupo 2, Volts se classificou em primeiro, Titãs se classificou em segundo. União e equipe TIM foram eliminados. Tem mais um jogo ainda, lembrando aí no dia 17, às 8 horas da noite. A arbitragem a cargo do Maurício Augusto, o popular Guga, o Clodoaldo Costa, o Cabeção, e o anotador e cronometrista é o Marcelo Renato Vaz, o popular Nikima. Realização da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju, Departamento de Esportes e apoio da Droga Centro, Farmácia de Manipulação. Lá no Clube de Campo Carioca, teve festa da final Clube de Campo Carioca e deu equipe avarense, né? Deu equipe avarense, ficando com o título no Clube de Campo Carioca neste último final de semana, meu amigo. E foi também aí uma grande decisão, sem sombra de dúvidas. O nosso amigo Clodoaldo Correia Fonseca comemorando muito o título lá no Clube de Campo Carioca, né? O Choco jogou aí para a equipe do Atlético Nacional. Lá no Clube de Campo Carioca também um grande cara no gol, né? Da equipe do Atlético Nacional. 3 gols do Orlando, né? 3 gols do Orlando nesta decisão lá no Clube de Campo Carioca. Equipe que foi campeão. Marcelo Renato Vaz, o Nekima tá em todas, hein? Tava lá no Clube de Campo Carioca também. Galera jogou demais, e o Atlético Nacional ficando com o título. Atlético Nacional marcando presença em muitas competições na Estância Turística de Piraju. Tá legal? Então, falei da Chácara Colina, falei do Varziano de Francisco Beltrão, falei do Municipal de Futsal de Francisco Beltrão e do futsal também lá da Estância Turística de Piraju. Tivemos o torneio de 12 de outubro da Rádio Anauim, com o futebol feminino também, neste ano de 2019. Parabéns aí para a galera da Rádio Anauim de Francisco Beltrão. Vou aproveitar agora e falar do esporte profissional. No final deste boletim, muitos destaques aí com relação, claro, às fotos, né? As últimas corridas da Maria Hortência Albino, do Teixeirinha, faz corrida de fundo lá na Estância Turística de Piraju. Muitas informações ainda no nosso chicopiraju.blogspot.com.br, né, galera dos peladeiros. Não tivemos rodada neste final de semana do Marrecas Clube, em virtude do Dia das Crianças e da abertura também da temporada. Campeonato volta suas emoções na semana que vem. Ainda não terminou também o campeonato de futsal, vale aqui o destaque, né? Mas a festa não para no Marrecas Clube. Nós estamos tendo aí grandes eventos, grandes festas, né? E além de todas as atividades. No dia 9 de novembro tem mais uma etapa do futevôlei, né? O futevôlei que teve a sua 10ª etapa, como campeões o Velho e o Vini. As fotos vão estar no final aí. O Velho e o Vini jogaram demais. O Nilo e o Cauã, né? O pai e filho, ficando com a 2ª colocação. Vitinho e Finato ficaram com a 3ª colocação. Sandro e o Moderno ficaram com a 4ª colocação. Parabéns pra galera. Teremos no dia 2 de novembro mais uma etapa de sinuca. Também no dia 1º de novembro a 10ª etapa do pôquer. Lembrando que a 9ª etapa teve a vitória do Piran, com o Vinícius em segundo e o Joelcio na 3ª colocação. A 8ª etapa de sinuca teve como campeão o Meurer, e o Kiko ficou com a 2ª colocação. Tivemos aí no vôlei, na última etapa, a Neuza e a Kelly ficando com a 5ª colocação, a Valéria e a Tailine com a 4ª colocação, Paula e a Nélia ficaram com o 3º lugar, vice-campeãs a Bianca e a Letícia, 1ª colocação, a Wanda e a Lidiane. Foi um grandioso evento este do 3º Open de vôlei de praia do Marrecas Clube, muitas duplas. No final teremos bastante fotos aí para você também acompanhar, tá legal? Então, nós tivemos o início do campeonato, agora é o campeonato empresarial, né? Campeonato que começou, diga-se de passagem, muito disputado, 6 equipes disputando aí esta competição, que é o campeonato do Marrecas Clube, dando uma passada já também pelo Marrecas, tudo que está rolando e tudo que rolou neste último final de semana.
Campeonato Brasileiro da Série A, o Goiás venceu o CSA por 1-0. Goiás, melhor campanha do retorno. Meu amigo, só perdeu um jogo até agora, só 3 pontos desperdiçados neste segundo turno. A equipe do Goiás, que já aparece na 9ª colocação. O Fluminense se recuperou e está se afastando da zona do rebaixamento. Venceu o Bahia pelo placar de 2-0. Gols do Nenê e do Daniel. O gol do Goiás sobre o CSA foi do Michael ainda no final do primeiro tempo. O Palmeiras magro contra o Botafogo, 1-0, primeiro tempo bom, segundo tempo muito ruim do Palmeiras, mais 3 pontos importantes, 8 pontos atrás do líder Flamengo. Gol do Thiago Santos, bonito gol, diga-se de passagem. Quem não conseguiu jogar muito bem foi o Santos. Tomou um sufoco do Inter, empate 0-0, ficou de bom tamanho pro Peixe, que segue na 3ª colocação. E o Flamengo, hein? Quebrou um jejum de muitas décadas de não conseguir vencer o Furacão, ainda mais no campo sintético. 2 gols do Bruno Henrique e o Flamengo disparado, meu. E aquela história do cheirinho agora, esqueça, né? Tá difícil. O Flamengo tá jogando demais. 2 gols do Bruno Henrique. O Vasco, com gol do Iago Pikachu de pênalti, venceu o Fortaleza pelo placar de 1-0. O Bergson, aos 44 do segundo tempo, fez o gol do Ceará sobre o Avaí, desesperado. O São Paulo venceu o Corinthians. O goleiro Thiago Volpe assistiu o jogo do camarote. Corinthians, uma das piores apresentações do ano do Corinthians. Não tem nem que reclamar do lance que originou o pênalti, que saiu o gol do São Paulo, do Reinaldo, de pênalti aos 20 do segundo tempo. O São Paulo jogou bem melhor. Na melhor chance que teve o Corinthians, o Cleison driblou o goleiro, mas saiu com bola e tudo. Já o São Paulo, 2 bolas na trave, uma do próprio Reinaldo, que foi quem fez o gol da vitória de pênalti. São Paulo 1, Corinthians 0. Fazia tempo que o torcedor são paulino não comemorava uma vitória sobre o Corinthians, hein? A vantagem em campeonatos brasileiros no duelo continua com o Corinthians muito na frente, 22 vitórias contra 16 do São Paulo, são 26 empates. E o Grêmio goleou o Atlético Mineiro, meu amigo, virou saco de pancada e não se encontra mais. Rafael Galhardo, muitos dizem que foi contra do Wilson. Maicon de pênalti ainda no primeiro tempo, 2-0. O Di Santo descontou de pênalti aos 49 do primeiro tempo para o Galo, mas no começo do segundo tempo nem rolou a bola. O PP já fez o terceiro e Alisson sacramentou a goleada. Placar final 4-1, Grêmio sapecou. Chapecoense Cruzeiro, jogo dos desesperados. Primeiro lance do jogo de perigo, gol do Dedé, gol do Cruzeiro. Último lance do jogo, gol do Camilo, 50 do segundo tempo, empate da Chapecoense, terminou 1-1, resultado que manteve as duas equipes na zona do rebaixamento. E o Cruzeiro, meu amigo, 4 pontos atrás do primeiro fora da zona. Complicada a situação do Cruzeiro, hein? Flamengo 58, Palmeiras 50, Santos 48, Corinthians 43, São Paulo 43 e o Grêmio já encostou na turma ali, tem 41. Inter 39, Bahia 38, Goiás 36, Atlético Paranaense 35. O Atlético Mineiro já está na Libertadores, ganhou a Copa do Brasil. O Atlético Mineiro 31, o Vasco da Gama 31, Botafogo 30, Fluminense 29, Fortaleza 28, Ceará 26. Na zona do rebaixamento, CSA 25, Cruzeiro 22, Avaí 17, Chapecoense. Esse ano vai, né? Esse ano vai para a segunda. Lamentavelmente, 16 pontos é o lanterna da competição. Campeonato Brasileiro da Série B, o Bragantino, meu amigo, está com uma mão já no acesso, 57 pontos, o Sport é o segundo com 49, o Atlético Goianiense 47 e o Coritiba é o quarto com 43. Quem despencou foi o Londrina, que está uma posição acima da zona do rebaixamento, um pontinho. Vila Nova tem 30, Criciúma 28, São Bento 27, Figueirense 27. Figueirense, uma crise danada, conseguiu vencer o América Mineiro neste final de semana. A rodada próxima já começa na terça-feira com Atlético Goianiense e Ponte Preta. Aliás, nesta segunda, né? Nesta segunda serão 3 jogos. Atlético Goianiense e Ponte Preta, Guarani e Botafogo de Ribeirão Preto também jogam nesta segunda-feira e teremos ainda o duelo entre Sport e Cuiabá.
Na terça, tem Paraná e Brasil, o Londrina contra o desesperado Figueirense, o jogo dos desesperados. O Criciúma encara o Vitória, o América Mineiro contra o Vila Nova, o CRB pega o Operário, o Bragantino, líder, que é o Red Bull, né, recebe o Oeste, e o São Bento joga contra o Coritiba, rodada na segunda e na terça do Campeonato Brasileiro da Série B. No Brasileiro de Aspirantes, o Internacional de Porto Alegre foi campeão no Estádio Centenário em Caxias do Sul. Gol de Pedro Lucas aos 50 do primeiro tempo. O jogo de ida tinha terminado 0-0. No jogo da volta, este gol do Pedro Lucas, vitória do Inter por 1-0 no Clássico Grenal, que não foi possível na Libertadores, não foi possível na Copa do Brasil, mas foi possível no Campeonato de Aspirantes, deu Inter e o Inter fica com o título da competição. Vale ainda aqui o destaque também, né? Estamos tendo aí várias outras competições e tivemos o Campeonato Brasileiro Sub-20. Campeonato Brasileiro Sub-20, na zona de classificação, Vasco da Gama, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, São Paulo, Fluminense e Atlético Mineiro são as equipes que estão aí, então, nas 8 primeiras colocações, estariam garantidas na próxima fase, caso o campeonato terminasse hoje, tá? Temos ainda aqui os destaques também, tivemos amistosos da seleção, mas esse não adianta nem falar, né? Foram 2 empates por 1-1, magros, contra a Nigéria, contra a Senegal. O Brasil não jogou bem e pela primeira vez na era, Tite tomou gols em 4 jogos seguidos e já são 4 jogos sem vitórias, um recorde também negativo que não acontecia desde 2012, 2013. Então fica aí o destaque negativo dessa fase que a seleção brasileira atravessa, uma fase de transição. Conquistou a Copa América, mas não consegue vencer, não vem conseguindo se dar bem. No Campeonato Brasileiro Feminino teve a Ferroviária campeã, fica aqui o destaque, né? A primeira equipe que consegue conquistar o Brasileiro Feminino por 2 vezes consecutivas, e está começando a Libertadores de futebol feminino. Corinthians e Ferroviária são os representantes do futebol brasileiro feminino nesta competição. Na Copa do Brasil Sub-17 deu a equipe do Palmeiras, campeão sobre a equipe do São Paulo, né? Temos ainda aqui o destaque também da Copa do Nordeste Sub-20. Tivemos aí a equipe do ABC perdendo nos pênaltis para o Fortaleza, e o Fortaleza então avançou a próxima fase nos pênaltis. Botafogo da Paraíba e Asa vão se enfrentar nesta segunda às 3 horas da tarde para ver quem avança a próxima fase da competição. Vale ainda aqui o destaque também para a Copa Verde, né, que envolve muitas equipes do cenário nacional. Nós teríamos só no dia 23 o Cuiabá jogando contra o Goiás. Lembrando que o Paysandu eliminou a equipe do Remo, venceu pelo placar de 3-1. Paysandu está na final, aguardando o vencedor de Cuiabá e Goiás. O Goiás venceu na ida pelo placar de 1-0. Copa Paulista está em andamento, né? Copa Paulista está em andamento na sua terceira fase já. Tivemos a vitória do São Bernardo sobre o Linense, Comercial e 15 Piracicaba empataram em 0-0. Vitória do São Caetano sobre a Ferroviária fora de casa, e o Santo André ganhou do Mirassol 2-0. Gol do Vitor Sapo de Itaguaí lá para a equipe do Santo André, 2-0 sobre o Mirassol. São 2 grupos já nesta fase da Copa Paulista, que vale vaga na Copa do Brasil. A Copa Paulista Feminina está tendo o seu andamento aí. A Copa Paulista Feminina não terminou o Campeonato Paulista, mas já começou essa competição que está nas semifinais. O Palmeiras se garantiu na final ao eliminar o São José pelo placar de 2-0, e o São Paulo bateu o Juventus pelo placar de 4-1. Jogos da volta no próximo dia 19. São José vai jogar com o Palmeiras com a desvantagem do 2-0, e a Juventus vai jogar contra o São Paulo com a desvantagem do placar de 4-1. Campeonato Paulista da segunda divisão também está aí na sua fase semifinal, jogos de ida ainda. Tivemos o Marília, o MAC, vencendo o Fernandópolis por 2-0, gols do Ícaro e do Lucas Lima. E o Flamengo perdeu em Guarulhos para o Paulista de Jundiaí. Paulista já foi campeão da Copa do Brasil, hein? Meu amigo, não é fácil não, hein? Paulista de Jundiaí
e equipe tradicional, agora amargando aí a segunda divisão, que na verdade equivale à quarta divisão do futebol paulista, mas venceu 2-0, está tentando se reerguer aí a equipe do Paulista de Jundiaí, tá bom? Campeonato Paulista Feminino, né? Mais um duelo aí. São Paulo e Corinthians, o primeiro jogo da decisão, marcado para o dia 2 de novembro. São Paulo e Corinthians decidindo o Paulista de futebol feminino. Também estamos tendo aí as emoções ainda do Campeonato Paulista Sub-15, Sub-17, Sub-20 da primeira divisão e Sub-20 da segunda divisão. Já caminhando para os finalmente, lembrando que no final tem as fotos e tudo mais. Libertadores da América, River e Boca. O River venceu o Boca pelo placar de 2-0 e no próximo dia 22 tem o jogo da volta, aí com o mando, claro, do Boca Juniors. A arbitragem deste primeiro duelo foi do brasileiro Rafael Claus. Grêmio e Flamengo ficaram no empate em 1-1 e no dia 23 de outubro irão se enfrentar aí para ver quem fica com a vaga na decisão. Eu falei que Libertadores feminino iria começar, já começou, né? O Atlético Huila bateu o Peñarol por 2-1, Cerro Porteño 3, Colo-Colo 2, Deportivo Cuenca 3, Estudiantes 1, a Ferroviária e a Sapecó 10-1 no Mundo Futuro. Foi adiado o duelo entre Corinthians e Clube Nanhas do Equador e América de Cali e Libertad. Também acabou sendo adiado os jogos do Grupo C. Do Grupo D também foram adiados os jogos entre Santiago Morning do Chile e Urquiza da Argentina e o Municipalidad Marres do Peru contra o Independiente da Colômbia. Jogos que foram adiados, isto pela Libertadores de futebol feminino. A Ferroviária já sapecou 10-1. As quartas de final da Liga Nacional de Futsal estão definidas, né? Começa no dia 19 de outubro, no sábado, 1 da tarde, no ginásio do Olivar Lavarda. O Pato Futsal contra Carlos Barbosa. Que jogaço, hein? Campo Mourão, outro representante do Paraná, vai jogar contra o Magnus também no dia 19 de outubro, sábado, às 7 da noite, lá em Campo Mourão. Joinville e Corinthians jogam no dia 20 de outubro, domingo, no Centro de Eventos em Joinville, 1 da tarde. E às 7 horas da noite da segunda-feira, tem em Jaraguá do Sul, Jaraguá contra Tubarão. Lembrando que Corinthians, o Pato perdeu por questões jurídicas, né? Mas o Corinthians e o Marreco seguem aí duelando, vão duelar pela semifinal da Copa do Brasil de Futsal, meu amigo. Que jogaço promete ser, né? Então o Marreco está em 3 competições: Copa do Brasil, Liga Paraná e Campeonato Paranaense, tá? Por se falar em Campeonato Paranaense, nós estamos tendo as quartas de final da Chave Ouro. Tivemos 2 vizinhos, 4, Pato Futsal também 4 no duelo Galo e Pato, ninguém venceu, ficou 4-4. A equipe do Foz venceu pelo placar de 5-1 Campo Mourão, Marreco 2, Cascavel 0, além da vitória do Umuarama 3-1 sobre Marechal Cândido Rondon. Em breve aí nós teremos os jogos da volta do Campeonato Paranaense da Chave Ouro. Na Chave Prata, na Série Prata, jogos, nós tivemos aí os resultados, vamos aqui com os resultados do Campeonato Paranaense da Chave Ouro. Pitanga venceu a PAF de Paranaguá por 3-2, Chopinzinho 3, Mariópolis 0, Chopinzinho classificado, Coronel 5, São Miguel 0, Siqueira Campos 8, Faxinal 3, aliás, Siqueira Campos com uma campanha também impressionante na Chave Prata, né? Chopinzinho já está nas semifinais, Pitanga aparece na segunda colocação, Mariópolis em terceiro, a PAF na última colocação. Falta ainda uma rodada para terminar esta fase de classificação. Pitanga e Mariópolis brigam pela última vaga nas semifinais. No outro grupo, Coronel e Siqueira Campos já estão garantidos nas semifinais. Resta saber quem passa em primeiro, quem passa em segundo. Até porque a equipe do Siqueira Campos tem um jogo a menos, né? Vai jogar contra São Miguel, esse duelo a menos que tem aí a equipe de Siqueira Campos e São Miguel. São Miguel já está eliminado, Faxinal também já está eliminado, apenas cumprem tabela, mas Coronel, Siqueira Campos e Chopinzinho já garantidos na próxima fase. E o Campeonato Paranaense da Chave Bronze, como é que tá, hein? Campeonato Paranaense da Chave Bronze, nós vamos aqui também
Trazendo os resultados, Colombo bateu São João pelo placar de 3-1, Cruz Maltina Futsal 7, Mauá da Serra 5. Tivemos ainda no feriadão de 12 de outubro a derrota do Cantagalo em casa para o Prudentópolis por 5-3. A equipe do Ativo Esporte Catanduvas venceu por 5-3 a equipe de Pinhão. Tivemos ainda Ponta Grossa empatando em 3-3 com Itaipulândia. Araucária perdeu para Bituruna por 6-3 e Vaiporã venceu Costa Oeste por 6-4. Isto foi já neste domingo. Esta 21ª rodada termina só no sábado, dia 19, com o duelo entre Caramuru e Laranjeiras, lá na cidade de Castro. Tá? Na cidade de Castro, Caramuru contra o Operário Laranjeiras. A classificação desta terceira fase do Campeonato Paranaense da Série Bronze tem no grupo G o Laranjeiras liderando com Costa Oeste em segundo. No grupo H o Prudentópolis lidera com Itaipulândia em segundo. No outro grupo, Pinhão lidera com São João na segunda colocação. E fechando no grupo J, liderança do Bituruna com Mauá da Serra na segunda colocação. São os jogos aí do Campeonato Paranaense da Chave Bronze. Vamos também aqui trazer os destaques do Campeonato Paranaense da terceira divisão de futebol profissionais. Tem duas equipes do sudoeste do Paraná jogando, né? O União está na primeira divisão do ano que vem, mas estamos acompanhando aí as equipes do sudoeste, o Azures, o Verê, no Campeonato Paranaense da terceira divisão de futebol profissionais. Aliás, as equipes vêm jogando muito bem, hein? Vem jogando muito bem as equipes do sudoeste, em especial a equipe do Azures, nessa sua primeira participação dentro da competição. Tivemos o Verê goleando o Colorado pelo placar de 5-0. Cambé ganhou do Grecal pelo placar de 4-0. O Azures conheceu sua primeira derrota na competição. Perdeu para o Andraus em casa pelo placar de 1-0 no estádio municipal Wilson Henrique em Marmeleiro, né? Enquanto que lá na Vila do Mar, o Verê 5-0 no Colorado. O Azures conheceu sua primeira derrota neste domingo jogando no Wilson Henrique em Marmeleiro. Perdeu para o Andraus por 1-0. O Arapongas 6-0 no Campo Mourão. Meu amigo, quantos gols nesta rodada, hein? A classificação tem até aqui o Arapongas em primeiro, o Araucária em segundo, o Azures em terceiro. O Andraus pulou para a quarta colocação. Com um detalhe, né? Azures e Andraus estão empatados em pontos, só que o Azures tem um jogo a menos que a equipe do Andraus Brasil. O Verê pulou para a quinta colocação com 13 pontos ganhos com a goleada. Depois aparece Iguaçu, Cambé, Portuguesa Londrinense, Colorado, Campo Mourão e a equipe do Grecal. Grecal, que é a única equipe que ainda não venceu neste Campeonato Paranaense da terceira divisão. A artilharia é do Aniel, o Aniel Lopes Leitão, com 8 gols, lá da equipe do Cambé, aqui do Sudoeste. Quem fez mais gols até aqui foi o Clauilian Kelvis do Azures. Ele tem 3 gols marcados até aqui no Campeonato Paranaense da terceira divisão de futebol de campo. Também com 3 gols da equipe do Verê, o Vitor Félix Domingos, o do Azures, o Gilberto Silva Carvalho, o Lucas José Santos de Souza do Azures também tem 3 gols marcados. Ainda o Matheus de Lima do Verê também com 3 gols marcados até aqui. São os principais artilheiros das equipes da região do sudoeste do Paraná, tá? Fechando aqui, nós vamos trazer os destaques. Meu amigo, teve gente quebrando recorde na maratona, correndo em menos de 2 horas, algo que nunca havia ocorrido na história. Correu em 1 hora, 59 minutos e 40 segundos, né? Esse é um recorde que vai ser dificílimo de ser batido. Tivemos a Mercedes vencendo na Fórmula 1 com Valtteri Bottas, o Sebastian Vettel terminou em segundo, o Lewis Hamilton terminou com a terceira colocação. O GP de Suzuka no Japão, problemas por causa do tufão e tudo mais. Tufão que, aliás, está também atrapalhando o Mundial de Rugby, que também está acontecendo no Japão. Enfim, mas nós tivemos a corrida de Fórmula 1 com essa vitória aí, vale aqui o destaque, tá? Também temos aqui informações, lembrando que daqui a pouquinho todas as fotos e vídeos no final desta edição, para você que acompanha aqui chicopiraju.blogspot.com.br. Já trouxemos todos os destaques
da seleção brasileira, todos os destaques aí dos campeonatos que estão em andamento pelo Brasil e pelo mundo. Só dar uma passada pelas eliminatórias da Euro, porque tivemos jogos importantes neste final de semana, e vamos aqui com os resultados então das eliminatórias do futebol para o principal campeonato de seleções do futebol europeu, que acaba sendo aí a Eurocopa, né? Estamos na fase ainda eliminatórias para a Euro. Muita gente fala, por que o Brasil não joga contra time europeu? Quando eles não estão nas eliminatórias da Euro, eles criaram agora aquela UEFA Nations League, e o Portugal acabou sendo campeão, então tá difícil, né? O calendário europeu tá apertadíssimo também aí, em especial das seleções. Teremos neste dia 14, portanto amanhã, Inglaterra contra Bulgária. A Bulgária manda o duelo. Inglaterra tem 12 pontos, mesmo número de pontos da República Tcheca, que não joga, né? Já fez 6 jogos. Teremos também nesta segunda Kosovo, que é o terceiro colocado com 8 pontos, jogando contra a equipe de Montenegro. No grupo B, Portugal, segundo colocado do grupo, vai enfrentar a líder Ucrânia. Teremos Lituânia e Sérvia também se enfrentando. No grupo C, já encerrado, Holanda 2 gols do Wijnaldum, Bielorrússia 1. A Alemanha venceu a Estônia pelo placar de 3-0, com um jogador a menos. A Alemanha teve jogador expulso. Alemanha e Holanda, os dois primeiros colocados do grupo. No grupo D, na terça-feira, tem Gibraltar contra a Geórgia e Suíça contra a Irlanda. Dinamarca e Irlanda lideram o grupo. No grupo E, Hungria 1, Azerbaijão 0. País de Gales e Croácia empataram em 1-1. Foi gol do Gareth Bale. Resultado péssimo para País de Gales, quarto colocado. Croácia 14 pontos, Hungria 12. Aparecem nas duas primeiras colocações. No grupo F, Suécia e Espanha, Romênia contra Noruega, Ilhas Faroe contra Malta. Todos os jogos no dia dos professores, dia 15 às 3h45. Espanha lidera, Suécia em segundo, a Romênia ainda com chances na terceira colocação. No grupo G tem Israel contra Letônia, os dois últimos colocados do grupo, só no dia 15 de outubro. Já jogaram Polônia e Macedônia, vitória da Polônia por 2-0, e a Eslovênia perdeu em casa para a Áustria por 1-0. Polônia em primeiro, Áustria na segunda colocação. No grupo H, jogam nesta segunda, Moldávia contra a Albânia, França encara a Turquia e a Islândia pega Andorra. França em primeiro, Turquia em segundo e a Islândia na terceira colocação. No grupo I, Cazaquistão perdeu para a Bélgica por 2-0. Bélgica segue jogando muito bem, Batshuayi e Meunier fizeram os gols belgas, que lideram o grupo 100% de aproveitamento. Rússia 5-0 no Chipre, show do Cheryshev, do Dziuba, Golovin e companhia limitada, com 2 gols já nos acréscimos. Rússia 5-0, a Rússia aparece em segundo, e a Escócia venceu o San Marino por 6-0. San Marino segue sendo o saco de pancadas. Depois de amanhã, dia 15, tem Finlândia e Armênia, Grécia e Bósnia, Liechtenstein e Itália pelo grupo J. A Itália lidera com 21 pontos, a Finlândia vem em segundo com 12, então com 100% de aproveitamento. Só a Bélgica mesmo, né? Só a Bélgica com 100% de aproveitamento aí nas eliminatórias para a Euro do ano que vem. Então tá jogando muito bem, segue jogando um bom futebol a seleção da Bélgica nas eliminatórias da Euro, tá? Um destaque aí de tudo que a gente poderia trazer, já trouxemos. Tem as fotos lá da Chácara Colina e outros destaques mais que você acompanha aqui no final. Continue curtindo, compartilhando, assistindo chicopiraju.blogspot.com.br. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma ótima semana. De fundo aí o Heitor e o Eros, junto com a minha esposa Josiane, participando deste boletim esportivo. A garotada tá crescendo. 1 ano e 1 mês neste dia 13 de outubro. Muita paz, muita saúde para todos. A gente vai ficando por aqui. Até mais, galera. Tchau. Everybody say, yeah,
it's 50 Cent. Yeah. And Lloyd Banks. Yeah. And Young Buck. Yeah. And Joe. Baby, I'm gonna rock and roll with your tears over and still hit the blocks. Everybody say, yeah, it's 50 Cent. Yeah. And Lloyd Banks. Yeah. And Young Buck. Yeah. And Joe. Baby, I'm gonna rock and roll with your tears over and still hit the blocks. Everybody say, yeah, it's 50 Cent. Yeah. And Lloyd Banks. Yeah. And Young Buck. Yeah. And Joe. Baby, I'm gonna rock and roll with your tears over and still hit the blocks. Everybody say, yeah, it's 50 Cent. Yeah. And Lloyd Banks. Yeah. And Young Buck. Yeah. And Joe. Baby, I'm gonna rock and roll with your tears over and still hit the blocks. Everybody say, yeah, it's 50 Cent. Yeah. And Lloyd Banks. Yeah. And Young Buck. Yeah. And Joe. Baby, I'm gonna rock and roll with your tears over and still hit the blocks. Everybody say, yeah, it's 50 Cent. Yeah. And Lloyd Banks. Yeah. And Young Buck. Yeah. And Joe. Baby, I'm gonna rock and roll with your tears over and still hit the blocks. Everybody say, yeah, it's 50 Cent. Yeah. And Lloyd Banks. Yeah. And Young Buck. Yeah. And Joe. Baby, I'm gonna rock and roll with your tears over and still hit the